Olha o quinto sinal, marcando 8 da manhã em ponto. Bom dia, seja muito bem-vindo. Jornal Gente no Ar, aqui pela Rádio Bandeirantes, hoje, quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023. E é incrível como os governos têm a capacidade de pautar o debate político no país, não é? Nós acompanhamos isso durante todo o governo Bolsonaro e agora, começo de governo Lula, a cena se repete. Por quê? Porque existe uma discussão que tem sido colocada para o público pelo presidente da República envolvendo a taxa de juros, a política do Banco Central. É necessário mesmo que o Brasil mantenha a taxa de juros nas alturas? Essa é a dúvida, esse é o questionamento que tem sido feito em público pelo presidente Lula, com palavras não tão doces quanto as que eu estou usando agora. E vou colocar aqui alguns elementos para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, porque esse é um assunto muito complexo. Olha, quisera eu ter a solução, a saída mágica, o isso é certo, isso é errado. É uma discussão em que todo mundo tem um pouco de razão e um pouco de erro também. Bem, vamos começar aqui pelo começo então. Banco Central, independente, não cabe ao presidente da República interferir nas políticas monetárias do Banco Central, ponto. Essa é a lei do país, essa é a lei em todos os países que têm ali algum tipo de organização melhor na sua própria economia. Roberto Campos Neto foi nomeado pela gestão Bolsonaro e o mandato dele vai até 2024. Taxa de juros no Brasil hoje na casa dos 13,75% na Selic, o que significa que na vida real é bem mais do que isso. É a taxa de juros mais alta do mundo, descontada a inflação. A política de juros mais conservadora do Banco Central começou no pós-pico de pandemia de Covid. O Banco Central, naquele momento, foi muito criticado pelo mesmo motivo. Será que é necessário que os juros no Brasil sejam tão altos? Isso inibe a economia, inibe a produção, favorece só o rentismo. É melhor você deixar o dinheiro guardado para quem tem do que investir em produção. Essa é a pior saída para qualquer tipo de economia. Bem, por enquanto, essa política mais agressiva, pelo menos em relação à inflação, teve sim os seus resultados. Quando nós olhamos 2022, ano fechado, países do G20, o Brasil teve a sexta menor inflação. Menos que o Brasil, só a Indonésia, Coreia, Japão, Arábia Saudita e China. Inflação maior que a do Brasil, que ficou ali na casa dos 5,8%. Espanha, França, Índia, Canadá, Estados Unidos, Austrália, África do Sul, México, a Alemanha, toda a zona do euro, que quase bateu em 10%. Reino Unido, Itália, Rússia, e aí os líderes que acho que a gente tem que descartar, porque são situações muito peculiares, Turquia e Argentina. A Argentina, no ano passado, teve a inflação de 95%. E olha que lá há vários índices e não existe uma unanimidade em relação a esse número. Inflação gigantesca no nosso vizinho. Enfim, a política do Banco Central, de alguma forma, refriou a inflação. O remédio foi forte demais? Paralisou demais a economia? Essa é a discussão que tem que ser colocada. Bem, vou falar um pouco sobre a posição do presidente da República. Nas gestões anteriores, Lula tinha um fiel escudeiro que fazia esse papel, o vice-presidente da República, José Alencar, que dia sim, dia também vinha a público para dizer que estava descontente com os juros altos e que desse jeito não dava para seguir. Agora, Geraldo Alckmin fez esse papel também, aliás, falou isso no evento do Band News TV na segunda-feira. Mas Lula não tem deixado só para aqueles que estão no seu entorno. Ele, pessoa física, tem falado sobre isso. Ontem havia um movimento para tentar pacificar a relação dele com o presidente do Banco Central, mas numa entrevista a blogueiros de esquerda e se sentindo confortável ali no ambiente, o presidente da República disse isso aqui. Não é possível que a gente queira que esse país volte a crescer com uma taxa de juros de 3,75%. Nós não temos inflação de demanda. É só isso. É só isso que eu acho que esse cidadão que foi indicado pelo Senado tem a possibilidade de maturar, de pensar e de saber como é que vai cuidar desse país. Evidentemente, há uma briga política colocada agora como palco dessa discussão. Qual é a briga política? Bem, Lula descontente com um bolsonarista na presidência do Banco Central.
ponto. Roberto Campos Neto foi próximo a Bolsonaro, estava ali em grupo de ministros, mesmo tendo a atribuição legal de ser independente por ocupar a presidência do Banco Central. Agora, Roberto Campos Neto também tem ali a sua parcela de descontentamento, é claro. E, no momento em que as expectativas de crescimento do Brasil para esse ano são muito baixas, bem mais baixas que a do ano passado, e já eram, isso pré-eleição de Lula, alguém tem que levar a culpa. O que está acontecendo aqui? O presidente da República diz que, se o Brasil crescer pouco em 2023, a culpa é do Banco Central. O que diz o Banco Central? E isso fica bem claro naquele documento que foi emitido ontem, a chamada Ata do Copom, que justifica a decisão dos juros. Olha, se o Brasil crescer pouco, a culpa é da política econômica do governo Lula. Eu aqui, Banco Central, estou fazendo o que cabe a mim como autoridade monetária para não deixar a inflação subir. Posição do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, delicada nesse momento, porque ele está ali quase que no meio do tiroteio. Ontem de manhãzinha, Haddad chegou a dizer o seguinte: gostei da ata do Copom, ela foi mais tranquila, mais ponderada do que o relatório que foi divulgado na semana passada, elogia a minha política fiscal. Ele deve ter ficado feliz por ter sido citado. Não percebeu a armadilha que havia lá. O que o Banco Central estava querendo dizer é: eu estou de olho no que está sendo feito. Vou dar um crédito, mas se não for para frente, essa é a responsabilidade do governo federal. O que a gente tira disso tudo aqui, além do imbróglio político da temperatura mais alta? Duas coisas para mim. Primeiro, que falar sobre inflação aumenta a expectativa de inflação. Foi o que disse Gilberto Kassab no canal Livre da Band nesse domingo. Ele falou: olha, eu se fosse presidente da República não falaria. Porque quando a autoridade máxima do país repete isso o tempo todo, cria uma expectativa que acaba se tornando realidade. Falar sobre inflação aumenta a inflação. A segunda questão é: isso joga também uma luz sobre a política de juros no Brasil. No Brasil, a inflação é do quê? É de demanda? É fruto ainda da desarticulação econômica no mundo por causa da Covid? Se não é de demanda, se a demanda não está alta, não adianta você colocar os juros a 1 milhão, que não vai bater meta de inflação. E a discussão mais de fundo, que a Juliana Rosa tem trazido aqui para a gente, e que existe nesse momento no mercado é: até onde vale a pena ter um pouquinho mais de inflação versus um pouco menos de juros? Ixi, essa aí eu não tenho a menor possibilidade de responder, porque ninguém tem. Essa é a resposta de $1 trilhão. 8 horas, 7 minutos. Cláudio Humberto, direto de Brasília.